Olá, meus amigos, como a gente tinha combinado, hoje nós vamos dar uma palavrinha sobre a cimentação adesiva de faceta cerâmica. A cimentação hoje ela está relacionada com o sucesso do tratamento reabilitador. Então, muita gente acha que a faceta ou comercialmente a lente de contato é uma coisa recente, mas não é. Então, já tem estudos de 10, 15 anos que vêm acompanhando esse tipo de tratamento, porém a taxa de sucesso era muito pouca, porque o sistema adesivo era falho. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um tipo de material, como a gente faz a cimentação adesiva, tá? Importante dizer que os materiais para cimentação não é só um tipo de material que você tem que ter no consultório. Então, você tem que ter um cimento de fosfato de zinco, um cimento resinoso dual, um cimento vinil, um cimento de ionômero de vidro. E isso você vai usar dependendo de cada situação. Espero que em outros momentos a gente possa abordar mais desses outros tipos de cimento, tá? Para você realizar a cimentação, você tem que primeiro ter atenção a que tipo de cerâmica que você pediu para o seu técnico. Tá? Muita gente pede apenas uma prótese ou uma peça metal free, mas você não especifica que tipo de cerâmica é essa que você pediu. Então ele pode fazer a que ele tem no consultório ou a que é mais barata para ele, e você, na hora da cimentação, você não sabe que cerâmica é essa, ela falha e você acha que foi um erro seu ou um erro do material. Mas isso foi um erro da comunicação entre profissional e laboratório. Tá? Então, dentre os tipos de cerâmica ácido resistente, tá as reforçadas por alumínio e zircônia, que é o Inceram. Então, mesmo que você faça o condicionamento ácido com ácido fluorídrico, vai acontecer um erro, tá certo? Então, geralmente, as cerâmicas que a gente utiliza no dia a dia com mais frequência é a feldspática, a reforçada por disilicato de lítio, são as mais comuns. E uma delas é o IMEX, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, já como a gente vai fazer. Geralmente, o modelo, ele vem com essas características aqui. Ele vem o modelo enroladinho com um papel filme. Alguns laboratórios mandam o adesivo da porcelana, e quando você recebe, você já sabe que tipo de porcelana é essa que você usou. Então, em outro post, mais no futuro, nós podemos falar dos tipos de porcelana. Então, esse tipo de porcelana, que é o reforçado por disilicato de lítio, ele tem uma adesão real. Então, toda porcelana que tem a sílica na sua composição, ele tem adesão, tá certo? Então, quando nós vamos preparar a peça para cimentação, nós temos que seguir um passo a passo rígido, tá? Então, ao receber a peça, em um post futuro também nós podemos discutir as indicações das facetas. Então, hoje tem-se visto que muitos casos está vindo com indicação para a confecção de faceta, e você tem que ver uma série de fatores antes de realizar esse procedimento. Então, nesse caso aqui, a proposta era esconder um substrato, desse lateral, que era escuro, tá? Então, foi realizado o preparo para a faceta, e hoje a gente vai realizar a cimentação. Tá? O preparo da faceta, geralmente, ela é a nível gengival. Então, como é uma peça totalmente cerâmica, não há necessidade de esconder esse término para subgengival. Tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, é limpar essa peça. Tá? Então, essa peça, geralmente, os livros, os materiais, eles indicam que você realize a limpeza dessa peça com clorexidina. Então, você higieniza essa peça. Já que ela foi manipulada em laboratório, então você tem uma contaminação. Então, essa peça ela foi
realizada no laboratório do professor João Paulo. Inclusive, nós estamos fechando a terceira turma lá. Eu estou fazendo a divulgação do curso do professor João Paulo Laurindo, que é o nosso professor de prótese fixa e prótese sobre implante, lá do IOP em Campina Grande. Então, a gente faz a limpeza da peça, tá, com clorexidina. Então, ó, deixar aqui ela secar. E nós vamos começar a preparar essa peça para receber o agente cimentante. Tá, gente? O cimento que nós vamos utilizar é o cimento resinoso Vinir da FGM. Então, existem vários cimentos no mercado hoje para cimentação adesiva. E esse que nós vamos usar é um cimento que creio ser bem acessível hoje, né? Uma das que a gente escuta falar sobre falhas nesse tipo de cimento é a não adesão ao substrato, sendo que muitos colegas esquecem de verificar qual a espessura da sua peça. Então, se você usar um espessímetro e analisar qual a espessura dessa peça, ela vai estar em torno de 1,5. Né? É uma faceta cerâmica, não é um laminado. Aí nós temos um substrato a esconder. Então, ela está em torno de 1,5 milímetro. Esse é o limite do nosso material. Então, até 1,5 milímetro você consegue realizar a cimentação. Então, no término, ele tem um pouco mais de 1 milímetro. Tá? Então, em casos de peças ou facetas mais grossas, em que você tenha que realizar a cimentação, um cimento que seja apenas fotopolimerizável, ele não vai conseguir sucesso, porque a luz não vai chegar até o agente cimentante. Então o Variolink LC, ele tem a opção pasta base. Então você consegue realizar a cimentação de facetas mais grossas, mesmo sem a presença do foto, tá? Então, eu vou colocar numa placa de vidro um pouco da silicona, da base leve, da silicona de condensação. A que eu estou usando aqui é da Zermac, mas você pode usar a que você tiver no consultório. Ela não vai ter um caráter de moldagem. É só para que a gente possa... Isso aqui está uma faceta, gente, mas se você tiver um conjunto de peças, isso aqui vai ser mais útil do que uma só. Tá? Então nós podemos pegar a peça. E posicionar ela na placa de vidro, tá? E a gente espera um pouquinho tomar presa, porque nós vamos usar o ácido e o adesivo aqui, o ácido e o silano, e essa peça ela não vai se movimentar. Você vê como se você tentar fazer isso com a mão, você vai ver como é difícil você segurar uma peça dessa para aplicar o ácido e o adesivo, tá? Uma das coisas que a gente vai fazer aqui, mostrar o passo a passo. Então, primeira coisa, eu higienizei a minha peça com clorexidina. Depois eu vou aplicar o ácido fluorídrico a 10%. Então, o ácido fluorídrico a 10%. O segundo passo a gente vai ver que é aplicar esse ácido. Vou pegar uma ponta aqui. Aplicar esse ácido durante 20 segundos. Tá? Eu sei que são 20 segundos porque eu sei que tipo de cerâmica é essa que eu estou utilizando, tá certo? Então nós vamos pegar aqui o ácido.
Então, gente, é importante que esse ácido não extravase para a porção vestibular. Então, ele tem uma característica vítrea para o vestibular que a gente tem que manter, certo? Terminar o tempo. Então, nós fizemos a lavagem da peça do mesmo tempo que foi feito o condicionamento com ácido fluorídrico. É imperceptível a olho nu, tá? Mas existe um precipitado cerâmico e resíduos de cerâmica aqui nessa peça. Então, o segundo passo é você fazer um condicionamento com ácido fosfórico a 37% pelo mesmo tempo que você utilizou com ácido fluorídrico. Então veja, gente, como é um protocolo, um passo a passo. Se você pular alguma dessas etapas, a falha na cimentação vai ocorrer. Uma busca recente, em base de dados científica como o PubMed, sobre longevidade de cimentações, sobre cimentações adesivas, você vai ver que grande parte dos estudos está sendo relacionado com a longevidade e não com o sucesso. Então, pelos mesmos 20 segundos, então vamos secar aqui a peça. Vocês viram, ó, ela não se mexe. Então, se você for tentar fazer isso com outra técnica, essa peça ela vai se movimentar, vai sair da sua mão, você não vai conseguir fazer o condicionamento como ele deve ser feito, tá? Então, sequei a peça e agora vem a próxima fase, que é a fase da silanização. Então, gente, o substrato, que é o nosso dente, e a nossa peça de porcelana, ela tem que ter uma linha de união. Então, para que haja essa linha de união, tem que haver a silanização da peça, que é o agente que vai se unir com o sistema adesivo e o agente cimentante com o dente, tá certo? Então, nesse nosso kit aqui da FGM, vou pedir para o Alessio mostrar aqui para a gente. Ele já vem com o silano, o adesivo universal de um passo, que é o âmbar. Ele vem com 6 cimentos: o cimento para dentes clareados, o cimento com branco opaco, o transparente, que é um cimento que eu contraindico o uso. O cimento transparente, com o passar do tempo, na linha de cimentação, ele tende a corar, a tomar um pouco de cor, e não é isso que a gente quer. O cimento da cor A1, A2 e A3, assim como os seus trains. Então são vários estudos que mostram já que o train nem sempre ele é fiel à cor do cimento. Se você tiver o desprendimento e quiser fazer o teste de cor já com o cimento, sem polimerizar, é interessante fazer, tá certo? Então, junto com o kit, além das pontas, vem também um microbrush, uma caixinha de microbrush, que a gente vai utilizar para a aplicação do silano. Esse silano ele tem que ser aplicado
2 vezes, tá certo? E um intervalo, média de 30 segundos, 1 minuto, entre uma aplicação e outra. Então, se você observar bem, você está vendo um aspecto bem opaco da porcelana. Vê se dá para ver bem aí, tá? Então, está bem opaco. Então, quando a gente passa oscilando, você vê que umidifica, ó. Umidifica. Vamos secar um pouco para volatizar. Espera um pouco a peça absorver esse silano, tá? Então, gente, só para ficar... além da gente usar o cimento resinoso, ele é ótimo, ele tem várias funções que é fácil de trabalhar, né? Uma das boas características de trabalho do cimento resinoso é ele ser fotopolimerizável. Então você tem tempo de trabalho e o melhor, você tem uma estabilidade de cor a longo prazo, tá? Essa faceta aqui, ela foi feita de uma pastilha IMEX LT. Então, a pastilha IMEX, ela tem de 3 tipos. Tem LT, que é baixa translucidade, em inglês é Low Translucity. Alta translucidade, que é a HT, e a média translucidade. Então, se você quer esconder um substrato, qual das 3 opções de pastilha você tem que escolher? A de baixa translucidade, que é o HT, o LT. Então a luz vai entrar na faceta, mas ela não vai conseguir chegar até o substrato. Então você não vai conseguir ver o que tem embaixo. Então a escolha do cimento ela é relativa nesse sentido. Porque se você não está vendo o cimento, você não vira cimento dependente. Tá? Então você consegue escolher um cimento, ele vai aparecer apenas na linha de cimentação cervical. Então essa é uma das vantagens de você pedir para o seu laboratório o tipo de pastilha que você quer. Se o seu paciente tem um núcleo metálico fundido e você quer esconder, você pode pedir uma pastilha LT. Se você tem um núcleo de preenchimento e não há necessidade, você pode pedir uma de média translucidade. Ou se o paciente tem dente e ele está na cor desejável, você pede uma pastilha HT, tá? Então, aplicando a segunda parte do silano, volatizar. Tá? E o próximo passo, gente, é a aplicação do adesivo. Tá? Na odontologia, hoje tudo a gente está simplificando os passos. O adesivo já foi de 3 passos, de 2 passos, e hoje a gente usa um adesivo de 1 passo, que é o adesivo universal, esse aqui da FGM. Tá? O adesivo é o único que eu não vou aplicar agora. Por quê? O adesivo, quando ele entra em contato com o oxigênio, ele tem muitos grupos ácidos na sua superfície. Então, esse grupo ácido que fica na superfície em contato com o oxigênio, ele vai competir pelas aminas terciárias que tem no agente cimentante. Ele vai competir junto com o peróxido de benzoíla pelas aminas terciárias. E essa amina terciária, essa competição, ela vai gerar uma reação ácido-base. E essa reação entre o ácido-base, essa reação ácido-base entre o sistema adesivo e o cimento, vai minimizar uma copolimerização apropriada. Então, a longo prazo, isso pode ser uma linha de estresse e uma falha na cimentação. Então, o adesivo, quando a gente for aplicar o adesivo, uma camada de adesivo, nós vamos jogar um jato de ar e não vamos polimerizar. O adesivo ele não pode ser polimerizado, porque essa fina camada de adesivo polimerizada vai desadaptar quando a gente for na boca do paciente. Tá certo? Tá. Então, gente, esse é o passo a passo da cimentação na peça. Na boca do paciente, nós vamos retirar o provisório com a resina bisacrílica, que está lá na boca do paciente. Vamos fazer uma profilaxia com pedra pómez, para retirar qualquer biofilme que tenha lá. Iremos isolar esse dente, seja com Optagate ou um abridor, ou você vai ver como é melhor realizar esse isolamento e realizar o teste da faceta cerâmica com os trains. Se o paciente já é seu paciente, você já fez outras facetas e já sabe que cor é no seu prontuário, então você mantém. Senão você vai testar. Esse caso aqui foi um A2,
A2 na cervical com A1 na incisal, então eu vou usar o mesmo cimento A2, que foi o cimento que eu já tinha usado em outros procedimentos no paciente, tá certo? Então, gente, é isso. O passo a passo do preparo da peça é esse, tá? E em uma próxima publicação eu mostro para vocês como a gente faz o preparo na boca do paciente, tá? Na verdade, eu não vou usar o paciente, eu vou usar o manequim, até por motivos éticos, para não expor o paciente, já que a gente está usando uma rede social. Tá? Então, o próximo passo, e eu peço que quem gostar do vídeo, vocês coloquem aí qual é a sugestão de um próximo tema que a gente possa colaborar. A minha ideia é que no próximo vídeo eu vou convidar o meu amigo professor João Paulo para a gente falar sobre desobturação e cimentação de pino de fibra de vidro. Então, quem tiver alguma dúvida em relação a isso, ou quiser sugerir algum tema, vocês coloquem aí no comentário que eu agradeço, tá bom? Um abraço a vocês.